Estamos aqui com o podcast Viajando na Fé. E quero primeiro já dar as boas-vindas para o meu convidado muito especial, Martin Winnes. Seja bem-vindo para o primeiro Adriana. podcast. Tudo bem, pessoal? Adriana, a você que está acompanhando aqui a nossa transmissão também, o primeiro podcast Viajando pela Fé. E com certeza, viajando na fé, na verdade, né? E com certeza vai ser aqui um podcast que vai, né, trazer aquela vontade de ser um peregrino, talvez. Alguém que queira buscar os caminhos onde Jesus Cristo passou, onde Nossa Senhora passou, enfim. Eu também confesso que eu estou muito curioso para bater um papo com essa turma hoje aqui, Adriana. Eu agradeço demais o convite, porque eu acho que eu vou viajar junto hoje nesse bate-papo, né? Vai ser bem legal. Com certeza. E também quero... dar as boas-vindas para o meu digníssimo esposo. Sebastião Neto também está aqui. Hoje esse podcast, se eu começar a falar muito, acho que eu choro, hein? Eu acho que não vou dar muita ênfase, não. Seja bem-vindo, meu amor. Ó. Boa tarde, minha vida. Que bom estar participando desse sonho que brotou no seu coração. Marte, nessa primeira vez, e tantos amigos que vão estar passando por aqui. Realmente é um sonho de Deus no coração de uma pessoa que vai se concretizando. Esse podcast Viajando na Fé realmente vai ser uma viagem de informações, uma viagem de entretenimento, de risadas, sim, né? Vamos para frente, que com certeza vai ter muito o que rolar aí nesse podcast. E nós aqui já estamos, quero aproveitar para agradecer também uma pessoa que sempre apoiou os meus sonhos, né? Essa parte comercial, que é a Eloá, lá da Santa Loja. Muito obrigada, Eloá. Até nos ofereceu aqui Santa Cecília, que hoje é dia de Santa Cecília, né? Dia 22 de novembro aí. Então, a gente tem uma imagem de Santa Cecília aqui que estará conosco aqui a todo tempo. Mas, agora... Posso dar uma de curioso já, então? Por favor. Santa Cecília, ela é padroeira do quê? Dos músicos. Dos músicos? Isso. Olha só que Santa legal. Cecília, padroeira dos então, músicos. de repente, você tem afinidade com música aí, você gosta de música, ou de repente você é músico, tá assistindo a gente agora, tá aí uma santa que é a padroeira, então, dos músicos. Que interessante, muito legal mesmo, hein? Isso mesmo. E conhece, às vezes, alguém que também é padroeira, que também gosta de música? Pode presentear também, Pode presentear, né? Exatamente. Legal. Mas, aproveitando já falando de Santa Loja, eu quero chamar aí os vídeos da Santa Loja que apoia aqui o podcast. Se torna um reflexo do amor que um dia nasceu numa humilde manjedoura. É o amor de Deus em família, onde cada detalhe nos lembra o momento em que o céu tocou a terra. Nossa coleção traz itens e presépios para a sua casa, unindo cada membro da família em oração, gratidão e alegria pelo nascimento do Salvador. É no simples ato de montar o presépio que ensinamos aos pequenos o verdadeiro sentido do Natal, um amor que nos une e renova. Convido você a vir conhecer a nossa coleção de Natal. Presépio em Família, o amor do menino Jesus, e torne este momento, encontro em família, ainda mais especial. No Natal. Tá aí, grande abraço pra Eloá, pra todo o pessoal aí da Santa Loja com a gente, né, fazendo parte desse projeto, desse primeiro podcast aqui, podcast Viajando na Fé. E, né, pra você que tá chegando aí, tá acompanhando a gente no canal do YouTube também, você que tá acompanhando através do Instagram, seja muito bem-vindo, aproveite para compartilhar esse podcast com as pessoas que você ama. Afinal de contas, hoje a gente vai falar aqui de assuntos muito interessantes e quem sabe pode até ser presente, né, para alguém que você ama, de repente para tua mãe, teu pai, teu irmão, tua irmã, enfim. Hoje a gente vai falar sobre algumas viagens mundo afora com
um caminho mágico e de muita fé. Por isso que hoje eu começo aqui já fazendo perguntas para nossa anfitriã e também para o esposo dela, o Neto e a Adriana. Eu já tenho uma primeira pergunta aqui, né? Primeiro, já, né, foi uma sementinha plantada no coração de vocês, de ter esse podcast, falar um pouco mais sobre essas aventuras pela fé aí mundo afora, mas eu queria saber de onde que veio essa intenção de transformar essa primeiro vontade em profissão, né? Hoje você trabalha, né, Adriana, com viagens que levam pessoas para caminharem uma caminhada de fé mesmo, né, Adriana? É verdade, Marte. Na realidade, acho que tudo começou, a gente nunca sabe, né? Mas Deus já vai trilhando a gente desde lá de trás, né? Sim. Quando Deus me colocou na comunicação, né? Na faculdade de jornalismo, eu sempre fui metida na comunicação, mas quando ele realmente me colocou na faculdade de jornalismo, depois de 2 anos de faculdade, eu fiz meu acampamento, e aí eu estava lá no acampamento e eu trabalhava na época em veículos de comunicação, e quando terminei o acampamento, eu falei, não quero, porque na realidade eu trabalhava em veículo de comunicação, mas no comercial do veículo de comunicação. Ah, você trabalhava no bastidor, então. Exatamente, nos bastidores. Aí eu falei, não, mas não é isso que eu quero. Porque, Senhor, por que você me colocar né, nesse ramo se não é bem isso que eu quero? Não quero, né, vender propaganda e tal. Eu quero falar do Senhor, quero falar de Deus e tal. E aquilo foi crescendo dentro de mim, né? Deus já foi preparando tudo isso. E com essa situação, depois eu fiz um programa com um companheiro de faculdade, e sempre puxando dia de santo, eu sempre levava lá o dia de santo pra gente falar. Então sempre tive, graças a Deus, essa parte puxada pro religioso. Certo, então mesmo você trabalhando com uma outra proposta de programa, você estava apresentando um programa de outra proposta, e mesmo assim aquilo que você pegou lá no acampamento de oração ficava meio que te incomodando, batendo na sua porta. Exatamente. Falando, vamos levar a palavra de Deus, vamos fazer alguma coisa diferente. Poxa, que legal. Exatamente. Isso. E isso era que ano, Adriana? Isso foi em 2014. 2014. Foi quando eu fiz meu acampamento, em setembro de 2014. Uhum. E através de lá eu vim, né, com essa situação. Quando foi em 2017, nós fizemos a primeira viagem para Terra Santa. Eu e o Neto fizemos a primeira viagem para Terra Santa. E quando eu voltei, a gente logo em seguida, não, vamos fazer, né? Depois que você faz uma primeira viagem, não, vamos fazer a próxima, né? Vira aquele viciado em viajar. Não, vamos com aquela turma legal, aquela turma boa, vamos fazer a próxima viagem. Veio a pandemia. Poxa vida. Logo em seguida, claro, né? Porque a gente tem uma programação, não é tipo, vou sair esse ano que vem eu já faço uma viagem. Ah, isso é legal. Aliás, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de programação mais adiante e tal, principalmente para você que sonha em um dia fazer uma viagem. Mas aí você buscou alguma agência para fazer compra dessa primeira viagem que vocês fizeram? Nós fizemos na época, nós fomos com a Obras de Maria, né? Uhum. E depois que a gente voltou de lá, quando surgiu as primeiras viagens após pandemia, uma colega amiga nossa, a Nilza, falou assim, olha, gente, vamos fazer de novo um pacote, estavam uns preços bem legais, né, devido à pandemia, então baixou bastante, né, os valores aí, vamos fazer. E na época daí eu falei assim, eu vou fazer o meu grupo, né, então na época nós somos juntos, porém eu fiz o meu grupo. E na desenvoltura do grupo e tal, eu falei assim, olha, eu acho que é uma coisa que dá, e eu gostei muito, gosto de lidar com as pessoas, né, gosto de lidar, gosto de partilhar testemunho, gosto de ouvir testemunhos. Então eu falei assim, eu acho que é aí. E comecei, vai devagarinho e tal, e um dia o Neto em oração, era uma madrugada, e ele falou assim pra mim, falou assim, amor, Deus falava muito forte no meu coração, que esse trabalho seu vai ser a sua fonte de renda, é isso aí que Deus quer pra você. E aquilo já tinha caído no meu coração mesmo, veio só fortalecer mesmo o desejo, né? Uhum. E através disso eu fui formando viagem. Formei a primeira viagem. Na realidade, a primeira que eu formei foi Sinop. Nós fomos em 64 pessoas. Saiu de Sinop para onde a primeira? Saiu de Sinop para Caminhos Marianos, Portugal, Espanha e França. Nós fomos em 2023. Uhum. Só que eu formei o primeiro, porém, Sorriso,
A Tânia de Sorriso entrou em contato comigo e falou assim, Adriana, viu, fiquei sabendo que você está formando viagem e tal, você consegue formar uma pra gente? Eu falei, consigo. Pra quando vocês quiserem ir? 2022. Eu falei, nossa, vocês vão ainda primeiro que nós. Você tava formando a sua, elas já queriam... Exatamente. E daí eu falei, ótimo, vambora. E aí eu formei o grupo de Sorriso. Né? Na época eu formei o grupo de Sorriso, foi o pessoal de Sorriso, com o Padre Tiago, com o Padre Michael, que, né, na época o Padre Tiago não era de Sinop ainda, mas ele chegou, acho que quando ele foi, ele já estava em Sinop. E o Padre Michael também, que é de Sorriso. E o pessoal de Sorriso foram. Ainda eu brinquei, falei, vocês vão na frente, depois vocês contam pra nós como que funciona lá. Como que é. Você ensinou como é que foi, como é que fazia o roteiro, tudo mais, e eles te contaram como é que foi a experiência. É verdade. Foi uma troca de experiências aí, então, nessa primeira. E foi, assim, foi maravilhoso. Eles voltaram de lá encantados, as meninas, todas elas, a irmã do Padre Tiago, a Josi, Michele, nossa, olha, fiz uma amizade muito grande com as meninas de Sorriso. E delas voltaram para Adriana, vamos pro próximo roteiro. Eu falei, vamos, próximo roteiro. Aí. Próximo roteiro foram para Turquia e Grécia, Caminhos de Paulo. Foram agora em junho deste ano de 2024. Em junho de 2024. Foram para Turquia e Grécia, Caminhos de Paulo. E já estão preparando aí para a próxima viagem. Então, assim, quando começou a andar todo esse trajeto, eu falei assim, olha, Senhor, acho que é aqui mesmo que o Senhor me quer. Porque, né, fiz a primeira, fiz a segunda, e eu sempre partilhando com o Neto, e já tinha 3 anos que eu estava neste ramo. E fora, aí vai fazer agora 6 anos, né, que Deus também, através da comunicação, Deus me trouxe o presente que foi o Deus Está no Ar, que eu e o Marte, agora em fevereiro, vai fazer 6 anos que a gente... Já 6 anos, né? 6 anos que nós apresentamos o programa de rádio. Parece que foi ontem, né? Isso, 6 anos. Deus Está no Ar. Que coisa, hein? Esse acho que foi o pontapé inicial, assim, pra Adriana realmente ter aquela certeza, assim, não, é aqui que eu quero estar. O programa Deus Está no Ar, sim, foi um marco, assim, dentro de casa, profissionalmente pra ela. O amor, o carinho, a dedicação, assim, que a gente vê no programa, né? A gente viu que... Então, ali, assim, realmente foi o plug. Eu tô na comunicação para levar a palavra de Deus e ali foi o caminho. E aí, Pascom também, né? Verdade. O envolvimento com a Pascom, com a Paróquia São Camilo. O Padre Prim, chegando na Paróquia São Camilo, sendo, né, pároco da Paróquia São Camilo, eu levei para ele, na realidade, uma ideia que eu queria fazer uma revista, né? Na época, o José Bento tinha 1 aninho de idade e eu queria voltar, mas eu queria voltar na religião, né? Eu falei assim, vou fazer uma revista, Santa Terezinha do Menino Jesus, devota de Santa Terezinha, né? Montei o meu projeto bonitinho e tal, falei, vou levar pro Padre Prim, né? Na época eu levei ao Padre Prim, ele falou assim, pegou meu projeto, muito bonito. Muito bem. Guardou na gaveta e falou assim, o que você acha de a gente fazer um programa de rádio? Falei, vamos embora, padre, o que o senhor precisa? Eu falei, já trabalhei, né? Já trabalhei em algumas emissoras de rádio, veículo, né? Vamos embora, o que o senhor precisa? Não, a gente pensei assim, assado, pensamos num projeto tão pequenininho, né? Gente pensa, mas Deus quer um projeto tão grande, né? Aí ele falou assim, então vamos conversar. O Gledson ajudou muito nós, conhecia na época o Jean, trocou ideia com o Jean queria fazer alguma coisa social para rádio. Sim. E sei que foi em 2019, final de... Não. 2018, final de 18, exatamente. Fui na rádio, conversei com o Jean me encaminhou para o Marte, conheci a história fenomenal do Marte, e daí eu falei assim, não, é aqui mesmo. Aí levei, e assim, foi de uma forma tão... Deus foi direcionando assim, uma forma tão plena, tão leve, que era daquele jeito. Então, eu falo que dentro da Paróquia São Camilo, através do Grupo de Oração Cristo Rei, hoje não tanto com frequência, mas na época nós tínhamos um serviço oferecido para a população chamado SOS Oração. E eu sempre ia na sexta-feira à tarde, ia lá, ficava esperando a minha hora e rezar para tudo, né? Pela família e tal. E eu cheguei lá e um dia eu lembro que a Vanilde falou assim para mim, isso foi em 2014 mesmo, 2014, 2015. A Ivanilde falou assim pra mim, Adriana, Deus fala pra mim que você vai falar pra muita gente. E eu lembrei disso aqui, um mês atrás. Deus fala assim que você vai falar pra milhares de pessoas.
Eu falei assim pra ela, só se ele me curar primeiro. Porque eu não leio nem prece na igreja, na missa. Então, só se ele me curar primeiro. E eu ficava pensando, daí eu falei, tá, mas qual que é o caminho? Ela falou assim, a Bíblia. Eu falei, ela foi a Bíblia. Começa a ler a Bíblia que esse é o caminho. Bem, beleza, por onde começa na Bíblia, né? No começo. Mas aí tá. E quando foi agora, um mês atrás, eu lembrei que a Vanilde me falou. E às vezes você fala assim, mas como assim? Você tá falando aqui pra, né, poucas pessoas... Mas o vídeo, né? Através do programa Deus Está no Ar também, quantas pessoas já assistiram, Milhares né? de pessoas. Milhares de pessoas. Que acompanham pelo rádio também, não assistem, pelo mas rádio. ouvem, né? Exatamente, Marcos. Então, assim, Deus fala pra gente as coisas, mas não é amanhã que acontece, né? Então, ele vai falando as coisas... Vai preparando, vai Exatamente. alimentando, e as coisas vão acontecendo. Mas nesse caminho aqui, a gente, né, focou um pouco naquilo que Deus plantou no teu coração lá no acampamento de oração e tudo mais, mas você e o Neto são casados há quanto tempo? Eu e o Neto somos casados há 20... Olha aí a pegadinha. Olha só. Essa a gente não tinha combinado, hein, Martin? Nós somos casados já há 24 anos, né? Vai para 24 anos. 23, vai para 24 anos. Em agosto fez 23 anos que nós somos casados. Uhum. Não vai chorar, hein? Não vai chorar aqui. E assim, nunca fomos não. Uhum. Tanto o Neto quanto eu, nós tivemos sempre uma base muito forte religiosa. Justamente. É isso que é nesse assunto que eu quero entrar agora, já incluindo o Neto nessa conversa, porque assim, né, vocês já estão aí há 24 anos, casados e tudo mais. Deus plantou isso no teu coração em meados de 2014, né? No acampamento e tudo mais. Então, assim, essa é uma vontade que, a priori, nasceu no teu coração, em particular. E o Neto, como teu esposo, comprou a ideia. Neto, conta pra gente como é que foi esse processo de você, né, como marido, ouvindo o que ela recebeu de chamado de Deus, como você entendeu isso tudo e como você topou a primeira viagem, né? Viagem internacional já nos caminhos de Deus aí, conhecendo um pouco mais sobre a história da Bíblia. Martim, se a gente for ficar aqui, acho que tá louco, passa 3 dias conversando, né? Mas a Adriana, assim, hoje não, né? Há algum tempo eu já tenho a certeza que foi a promessa de Deus mesmo para minha vida, né? Eu e a Adriana temos uma história de muitas rosas, mas também de muito espinho, né? Para começar, o meu primeiro encontro com a Adriana, eu esqueci que eu tinha marcado com ela. Então, dormiu. Então eu dormi. Marcou comigo sábado à tarde, falou assim, ele falou, viu, vamos sair, vamos, né, tem uma discoteca lá na nossa cidade. Época da discoteca, entregou, hein? Não que eu sou, né, sou nova. E daí eu falei pra ele falou assim, vamos, né, vamos, tudo bem, vamos. Daí ele falou assim, então tá, eu venho te buscar no sábado à noite, né, aquele dia à noite, nós conversamos à tarde, à noite. Beleza, me arrumei, toda bonitona, deu 11 horas, cadê o Neto? Deu meia-noite, cadê o Neto? Falei, gente, eu morava numa chácara bem do lado da cidade, né? Gente, cadê o Neto e tal? Ligava pra esse Neto, ligava pra esse Neto e nada. Fui dormir, lavei o rosto, né? Fui dormir. No outro, daí, ele me contando depois que chegou na discoteca, falou assim, encontrou minha amiga, falou assim, ela falou, e aí, cadê a Adri? Ué, o que tem? Você não foi buscar ela? Fiquei de buscar ela e eu dormi. Chegou na seria era 2 horas da manhã. Vou te defender. Mulher dos sonhos. Mulher dos sonhos. Então, tipo, na realidade, a gente saía tarde, depois dava uma descansada para recarregar as baterias, né, Martim? É normal. Sim. Então eu cheguei lá, acho que eram umas 2 horas da manhã, mas nem lembrava que tinha marcado. Enfim, no outro dia, assim, eu sou criado à moda antiga, né? Então, um changeman, né? Aí vou ter que me pedir desculpa pro Samuel, porque com que cara que eu vou encontrar ela na rua? Aí fui lá pedir desculpa, te desculpo, mas você tem que ir na missa. Então assim, falei, nossa senhora, vou ter que ir na missa. Acho que fazia uns 5, 6 anos que eu não ia na missa. Aí resolvi ir na missa e fomos. Então ali começou, né? Então, a partir dali a gente foi se conhecendo e tal, e ela já foi começando ali um trabalhinho de conversão, aí eu já não bebia mais tanto na hora que saía, já ficava
já foi puxando o freio de mão e assim foi indo. Sim. Né? Então, até onde nós chegamos em Sinop. Né? E através do grupo de oração foi muito importante na minha vida, assim, que realmente foi o SOS Oração, que é um serviço da Renovação Carismática. Hoje é mais restrito, assim, depois da pandemia mudou um pouco, mas toda sexta-feira tinha o SOS Oração, e a gente vinha passando por uma tribulação muito grande, profissionalmente pela empresa que eu estava. E a Adriana, vamos lá, porque eu era aquele cara muito sistemático. Meu negócio era missa aos domingos, todo domingo era missa, mas o meu casamento não teve uma música. Eu gosto de falar, o meu casamento é o casamento de todo sonho do padre. É aquele casamento em cima da risca, é casamento de 45 minutos, sem nada fora de linha, um negócio assim dentro das 4 linhas dentro ali. das 4 linhas, né? Mas até então não era convertido. Então, e através desse SOS Oração, eu comecei a conhecer a renovação, comecei a conhecer os encontros e comecei a participar já de alguns encontros, né? E a minha caminhada foi primeiro, através disso, foi primeiro que a caminhada da Adriana. Entendi. Então você já estava bem envolvido com a sua conversão particular. Os meus encontros, assim, eu já vinha participando de encontros que ela já não... Por exemplo, eu fiz um encontro que até então tinha, através do SOS, as meninas foram indicando, então eu fiz um encontro que era Vinde Verde. A Adriana não fez. O primeiro que nós fizemos foi o de casais, um encontro de casais. Eu já fiquei assim um pouco mais querendo conhecer a renovação e tal. Depois eu fiz esse Vinde Verde e tal. E eu fiz um encontro, que esse foi o meu encontro mesmo com Deus, que foi ele chama discipulado. Aí esse encontro eu falei, puxa vida, a Adriana conversou com esse cara aí, com esse pregador, velho. Falou com você. Como se ele conversou como se ele estivesse pregando pra você. Não, o cara, tudo que ele falava, até arrepia até agora. Tudo que ele falava era pra mim. Eu cheguei e chamei uma pessoa da hora e falei, pô, a Adriana fala minha vida pra esse cara vir pregar aqui e ficar dando exemplo pros caras aí, velho. Falei, não. E, cara, 3 dias de encontro, eu passei 2 dias ali. Tomando lapada. Nossa, mas de tapa, mas taca, menino. No 3º dia, aí foi meu encontro com Deus mesmo. Ali eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. A partir de agora, Saiu de lá decidido. Eu quero sair de lá decidido. Falei, não, eu sou Renovação Carismática Católica, vou conhecer, vou me aprofundar. E aí, poucos dias depois, 2014 também, veio o meu acampamento, que é dessa... camisa bonita aqui. Você veio com a camiseta do acampamento, cara. Que 2014. 2014, junho de 2014. Na realidade foi no feriado de Corpus Christi de 2014. Combati o bom combate. Guardei a Sua fé. tribo era? A minha era Judá, laranja. Judá. Então, assim, cara, e ali eu saí de lá querendo revolucionar, né? Você sai de lá, você sai querendo cheio... transformar o próximo. Isso. Você transbordou, queria encher o copo do próximo. E aí, ali a gente foi conhecendo, aí eu comecei a fazer formações aí eu comecei a seguir mesmo, né? Então, eu adentrei de cabeça, onde eu tô hoje são 10 anos de conversão, por esse tempo, agora até dezembro, eu estou como coordenador do grupo de oração. Né? E, então foi muito fácil para mim aceitar essa vinda, né? Aceitar esse chamado da Adriana. E essa primeira viagem nossa é um testemunho que eu levo, porque depois eu fiz o meu acampamento em junho, em setembro teve o acampamento da Adriana. E aí... era a nível de diocese. Então, tipo, 90% dos servos foram aqui de Sinop. E aí teve uma reunião onde já foi colocado que ia ser feita essa viagem. E aí nós fomos nessa reunião lá, e confraternização dos servos e tal, aquele negócio todo, aquele trem.
E aí foi a Nilza, que é essa amiga nossa, falou, a gente vai fazer uma viagem, assim, jubileu de ouro da renovação. Eu falava em renovação, já... Falou a palavra renovação, eu já tava dentro. Tava dentro. E o jubileu de ouro vai ser lá na Itália, lá em Roma, depois a gente vai pra Terra Santa. Cara, aquilo falou assim... E aí aquilo bateu na cachola. Eu vou e tal, mas fiquei quieta, né? Falei, agora vamos ver, esperar pra vir a facada, irmão. Aí ela apresentou o pacote e tal, não sei o quê. Eu fiz conta, eu sou um cara muito sistemático. Meu negócio é em cima do lápis, assim. Então, fiz conta. Falei, cara, não vai dar. Não vai dar. Fiquei quieto na minha, não deixei o nome na lista ali. Mas eu fiz um propósito com Deus. Falei, ali, sabe quando você tem uma certeza de alguma coisa no seu coração, Marte? Deus tinha colocado no meu coração que eu ia naquela viagem. Deus tinha colocado. Eu tinha certeza plena. Você só não colocou o nome lá. Eu só não coloquei o nome lá. Entendi. Mas eu tinha certeza plena. Eu não sei te dizer, não sei explicar, mas eu tinha aquela certeza que eu ia. Ainda eu falei para Adriano, nós vamos nessa viagem, escreve o que eu tô te falando. O que ele vai fazer, eu não sei, é problema dele. Ele me trouxe para ir nessa viagem, eu tenho certeza que eu vou. E essa programação foi uma programação de 3 anos. Só que a gente não tinha capacidade financeira, porque na época, para você ver, eu tinha que pagar 2, eu falei também não vou sozinho. Eram 2, né? Eram 2. Então, acho que na época a gente tinha que dar coisa de R$1.200, R$1.300, depois pagar R$800 por mês. Era assim, hoje é até pouco, mas naquela época numa Pindaíba, trem, aquele piseiro. Tá, beleza. Cara, foram no último ano de viagem, faltando 11 meses. Uma programação de 3 anos, no terceiro ano. No terceiro ano, final. Faltando 11 meses para essa viagem. Veio a resposta de Deus. Me chamaram lá, o pessoal da diocese, falou que tinha uma passagem que até então estava destinada a uma pessoa, essa pessoa não pôde mais ir e tal. E a gente tinha a tia Silvia e a Nilza, assim, que sou cria da tia Silvia, então ora, uma mulher de oração, ouve a Deus, tem uma intimidade, assim, uma linha direta. Eu gosto de falar que ela tem aquele telefoninho vermelho lá do Só Batman. Só aperta um botãozinho, falou. Então, assim, ela falou, ela chamou, meu filho, então, é assim, assado. Se fosse para você ir no jubileu, a gente vai precisar de ajuda e tal, não sei o que e tal, você ia? Falei, tia Silvia, eu vou falar para a senhora, Deus já colocou no meu coração que eu ia fazer essa viagem há 3 anos atrás. Como que eu vou fazer, eu não sei. Mas tem uma coisa, sozinho eu também não vou. Então, meu filho, mas é assim, ó. Se eu te arrumar uma passagem, você vai? Falei, vou. E aí, cara, então assim, foi uma providência de Deus, uma passagem, sabe? Sim. Deus colocou aqui, ó. Tô te honrando, toma essa passagem, cara, você vai. E você falando isso, a gente começa a refletir sobre o que Deus coloca pra gente na nossa vida. Ele não coloca nada do que a gente não é capaz de dar conta, né? Exato, assim, então você vê que ele plantou isso, você teve essa certeza, só não colocou o teu nome lá, cara, mas aos 45 do segundo tempo o jogo vira e aí você tem a certeza da promessa dele. Né? E aí eu falei, não, eu vou, e aí corrida, a gente já tava numa situaçãozinha melhor, então eu já fiz um adiantamento de comissão e tal, na época eu tava na fazenda. Já paguei a viagem da Adriana, cara, e a gente foi, sabe? Então, assim, essa primeira viagem, ela já foi Deus mostrando assim, ó, é assim que eu ajo na vida de vocês. E a gente vem indo nessas providências dele constantes, que né? Que coisa, então, cara. Isso é também um testemunho. Só de você contar o que foi plantado no coração de vocês e a resposta logo, que às vezes ela demora, mas ela vem. Né? A gente tem que ter essa certeza de que Deus, ele traz tudo aquilo que a gente precisa, né? E ainda trazendo essa linha do que a gente precisa, porque às vezes Deus não dá o que a gente quer, mas Ele dá o que a gente precisa, não é? Exatamente. Como é que foi a experiência de vocês daí na viagem? Né? Conseguiram, né, as passagens, conseguiram já esse primeiro passo, a viagem aconteceu. Eu queria que vocês trouxessem algumas experiências que talvez tenham mexido com vocês dentro dessa primeira viagem que vocês fizeram.
A viagem é um espetáculo, né? Assim, a primeira vez, eu sou meio chucrão, assim, né, cara? Pra sair da minha rotina, assim. Então, tipo, eu faço o programa Uma Viagem daqui pro Paraná, é os mesmos hotéis, os mesmos restaurantes. Pra não dar errado. 10 anos, pra não dar erro. Vai no certo, não vai no duvidoso. Entendeu? Então, entendi. Não, Martim, é assim, né? Nós fomos sempre, geralmente a gente vai um dia antes da viagem, né? Sim. Pra não correr nenhum risco de atraso de voo, alguma coisa assim. Uhum. Chegamos lá, toda a turma lá, vamos conhecer, eu falei, vamos andar de metrô? O Neto falou, não vamos fazer nada, não vamos ficar aqui no hotel. Como assim? Os caras me convidaram pra ir assistir um jogo de Corinthians e Palmeiras, irmão, que em São isso, Paulo. Cara? Você quer que eu pegue o ônibus, metrô com Corinthians e Palmeiras? Eu falo, vocês estão loucos, os caras vão matar nós, irmão, aqui em São Paulo. E dependendo da cor de camiseta que você tiver, o negócio fica pesado. Cara, aí você vê aquelas notícias, briga de torcida, coisa. Cara, meus ombros assim, ó, foi endurecendo. Não, velho, ó. Você tem dessa de endurecer o ombro e falar. Aí saímos, fomos no Mercadão. Então fomos lá no Mercadão e tal, beleza, fizemos aquela festa. Gente, todo mundo, né? Muita gente não conhecia, eu mesmo não conhecia São Paulo daquela forma, né? Sim. E daí, quando a gente chegou no hotel lá, o Neto falava assim, nossa, isso aqui tá tudo duro. Eu falei, por quê? Tô tenso. Eu não acredito, né? Não, você imagina, ali naquela região do Mercadão, em alguns lugares ali, é meio complicado de andar, né? Aí a gente vem aqui do interior, cara, vai cair então lá. Você fica olhando só as notícias, eu já fico daquele jeito, né? Mas a viagem, assim, foi fantástica, né? Tudo, a agência, ela deu todo o suporte, dá todo o suporte, então você não se incomoda, é mais questão, assim, se soltar pessoal mesmo, choque cultural, de repente, né? E aí, ali na hora que a gente cai na Itália, ali, porque tem aqueles processos que você pega, a gente desceu entre os 10 maiores aeroportos do mundo, né, cara? Uhum. Então é uma correria, loucura, e aí já começa as brincadeiras e tal, o nego fica pra trás. É uma aventura. É uma aventura, né? Na Itália, assim, eu fiquei meio turistando. Na Itália, assim, tudo. Cara, tudo muito lindo, tudo muito grande. Arquitetura das basílicas. Os trem, assim, você acostumado, eu falava. Não, e aí conhecedor da Bíblia, e você vê aquilo pessoalmente, né? Então você pega lá, você assiste aquele filme lá, O Código da Vinci, eu ficava louca, querendo saber onde que era a fonte, não sei da quem, onde que eram aquelas estátuas que você vê assim na... Cara, você olha assim na Basílica de São Pedro, você pensa que é do tamanho de uma santinha dessa do lado da Adriana. Você chega lá, são estátuas de 8 metros de altura. O trem é gigantesco. Então você fica assim... A proporção que você tem, né, olhando em vídeo ou uma foto é diferente do presencial. É muito diferente. Então você fica turistando. Isso é importante você que está assistindo agora entender, né? Porque às vezes você fala assim, pô, eu conheço porque eu vejo foto, assisto vídeo, mas o presencial, pelo que você está me dizendo, é bem diferente. É outra coisa. Realidade diferente. E dali eu já tinha um plano que se o Papa passasse perto de mim, eu ia pular nos pés dele, nem que eu fosse... Cara, a gente tinha tudo planejado, irmão. Você chegou a ver os policiais lá? A selfie com quem que nós ia tirar, então nós tava eu e o Aldair brigando quem tirava mais selfie, padre não sei de quem, com a Kátia, que não sei quem. Eu falei, se esse papo não é louco dele passar perto de mim, que eu pulo nos pés dele. Então, assim, vira uma brincadeira, mas um negócio gostoso, assim, sabe? Aí depois a gente sai dali e vai pra Terra Santa. Aí ali cara... eu queria até chegar nesse ponto, porque vim pensando em fazer essa pergunta para vocês, né? Viajar, olhar as coisas, ter esse amplo conhecimento do que a gente lê na Bíblia, vê, né? O que tem lá, a obra que tem lá, enfim. Mas eu queria agora partir um pouco pro coração de vocês dois, né? Vocês foram pra Terra Santa, lugar onde eu não consigo nem narrar o que você pode ter de sensação lá dentro. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre o que mexeu com vocês lá e se vocês voltaram diferentes. Adriana, Neto, depois da ida à Terra Santa, o que transformou na vida de vocês de lá pra cá?
Na realidade, Marte, o padre Evandro Lima foi o nosso diretor espiritual na época, morava lá em Nazaré, e ele falou assim, porque nós fomos primeiro para a Itália, né, e depois fomos para a Terra Santa. Então, aí, quando a gente chegou na Terra Santa, encontramos o padre Evandro. E lá ele falou assim para mim, na época eu estava com a Josi, que foi junto com a gente, ela me deu, né, sabia, eu estava na comunicação, ela falou assim, tua câmera fica com você. Eu tirei quase 1000 fotos lá na Itália. Aí o padre falou assim para mim, falou assim, olha, o que vocês vão viver aqui, para mim, para todo mundo, né? O que vocês vão viver aqui não tem registro que vai ser maior do que a vivência do que você vai levar no coração. Daí eu peguei, Josi, tá a sua câmera, então agora eu vou viver aqui. Então a gente, né, daí registrou com o celular e tudo. E um dos momentos muito lindos que eu vivi na Terra Santa foi na casa de Pedro. Na casa de Pedro, teve a missa, né, lá e tal, e na hora da Eucaristia, estava lotado, o jubileu, tinha muita gente. O padre começou a distribuir a Eucaristia e tal, e chegou num certo momento que a fila estava grande e eles começaram a reparar, então eles começaram a dividir a Eucaristia. E simplesmente dividir no meio. De repente começaram a dividir em 4. De repente, então eles foram assim. Aquilo foi me dando uma aflição. Aí o padre Evandro chamou um outro padre do lado e perguntou se tinha mais hóstia consagrada. Eles foram lá no sacrário? Não tinha. Então só tinha o que tinha ali, né? Sim. E a fila ali. E aquilo foi me dando uma aflição, eu fui chorando porque eu já tinha me comungado. Então eu falava assim, meu Deus, mas né, essas pessoas não vão se comungar. E eu falava assim, e eu comecei a rezar, a chorar, a me emocionar. A última pessoa da fila, o padre simplesmente pegou a partícula no dedo e colocou na língua dela. Então assim, Quer dizer que todos se comungaram. Todos comungaram. Todos comungaram. Todos que estavam na fila comungaram. Então, mas é questão assim nós estamos falando de 200 pessoas no mínimo lá, né? Então, aquele momento foi tão forte para mim que aquilo foi como se Deus falasse assim, todos estarão comigo. Você veio aqui, mas eu estarei com todos, né? Ninguém vai sair daqui sem comungar, sem ter o... Então, acho que aquele momento para mim foi o mais forte. Para o Neto, eu não sei onde que foi, Neto, eu não me recordo. Eu acho assim, com todas as pessoas que você for conversar, nessas viagens, a gente vai com um propósito, né? E todos têm um encontro com Deus. Para você ter Deus colocou muito forte no meu coração, assim, porque a gente não precisa ir para um acampamento, a gente não precisa ir para um encontro para querer ter essa intimidade com Deus, né? Para mim foi 2 momentos muito fortes, né? A hora que nós chegamos em Lanciano, e nós chegamos atrasado, e aí a gente saiu correndo procurar onde que era a basílica, que tem ali o milagre de Lanciano e tal. E a hora que eu adentrei, eu meio correndo, meio na frente assim, a hora que eu adentrei rápido na basílica, o padre italiano, então ele estava erguendo ali, fazendo a consagração do corpo de Cristo. E naquele momento que eu olhei, então estava a hóstia sendo consagrada, né? E atrás do altar tem ali onde fica o corpo, onde tem o sangue e o pedaço da carne do coração de Cristo ali, né? E ele ficava meio que numa mesma linha. Então, e eu entendi exatamente o que era aquele momento da consagração. Então foi muito forte ali para mim, porque ali eu entendi assim, Deus colocou no meu coração que era como se que eu tivesse fosse no meio daquele povo, que os apóstolos falavam cada um na sua língua, e a gente entendia na nossa língua materna, sabe? Então ali foi um baque muito forte no meu coração, ali na Itália. E aí na Terra Santa, foi no início da viagem mesmo, ali poderia ter acabado a viagem, ali eu não queria nem ter ido mais para frente, já tinha valido a pena. Foi na Basílica da Anunciação, onde você vê o quartinho ali, onde Nossa Senhora deu o sim ali para o anjo, onde ela fala, faça a vontade do Senhor na minha vida. Cara, a hora que eu cheguei naquela basílica ali, das minhas pernas amoleceu, choro, e eu falava, nossa, ali foi o meu encontro pessoal, foi naquela viagem, né? Imagino.
você passar ali, você saber que Maria teve ali, você saber que o anjo teve ali, você saber que a partir dali ela saiu para frente. Então foi... E a gente, sem dizer que a gente saiu de lá grávidos, né? Grávidos. A gente saiu de lá grávidos. Não foi grávido, não foi bem assim, não foi bem assim. Nós fomos lá porque até então, quando a gente recebeu a notícia que o presente do neto, que seria a viagem, eu estava grávida. Aí o neto falou assim, olha, nós vamos, né? Mas vai ter um bebê, a gente vai ter que levar um bebê. E logo em seguida, acho que nem um mês, não, 3 semanas depois, eu perdi o bebê. Né? Então, quando nós fomos, a gente já foi com essa intenção, né? Pedimos lá na casa de Maria, na Gruta do Leite, nós pedimos, era algo que não estava no roteiro. Padre Evandro Lima, eu tinha comentado com ele e falei assim, padre, o senhor reza, eu quero engravidar, né? A minha filha, a Laísa, na época, tinha acho que 13 anos. Eu falei assim, queria engravidar e tal. O senhor reza por mim? Ele falou assim, tá, pode deixar. Aí conversou com o guia e liberou um lugar, dentro da agenda lá, que a gente foi até essa Gruta do Leite. Essa Gruta do Leite é onde Nossa Senhora, a história conta que ela derramou gotas de leite dentro da gruta. Você raspa a parede, Marte, é tudo branco, é branquinho. Logo em seguida, próximo ali, você vai em outro lugar. Não, é só lá que é isso. Só lá que fica lá que é isso. Então, assim, tem testemunhos lá, tem um quartinho de testemunhos, assim, o testemunhos eu falo que tem o exame da mulher que não tinha condições, né, pela ciência que ela não engravidaria, e ela tá lá com trigêmeos, né? Então, uau, assim, era muito grande a devoção. E a gente pediu lá, a vinda do José Bento, viemos lá, e depois de 3 meses, né, nem 3 meses, 2 meses e pouco, eu engravidei de José Bento, que depois eu vou contar esses testemunhos também, mas até o pessoal brinca comigo, né, fomos eu e o Neto viajar, agora em 2023, 2 meses depois, Adriana grávida. Que coisa, hein? Diz que eu não posso mais fazer viagem internacional, não. Mas essas viagens internacionais, elas aumentam mesmo a família. Agora, quem sabe é Deus falando, já mandei 2, tem que ser padre, pelo menos. Vai saber, né? A gente sempre ora, né, para que as vocações venham.